Olá! Seja muito bem-vindo à sala de aula virtual do Colégio Legado. Eu sou a professora Juliana Sanches, trabalho com a disciplina de Ciências e vamos estar falando um pouquinho nessa videoaula sobre as teorias acerca do surgimento do universo. Tenha seus materiais de estudos bem próximos de você, para que você possa aproveitar essa aula da melhor maneira possível. Vamos desfrutar de um tempo precioso de aprendizagem e descobertas. Antes de falarmos sobre a hipótese mais aceita pela ciência, né? Quando falamos sobre teorias do surgimento do universo, precisamos falar também sobre criacionismo e evolucionismo. O criacionismo se baseia em livros sagrados de religiões monoteístas, ou seja, religiões que creem em apenas um Deus, como judaísmo, cristianismo, islamismo, ou seja, religiões que defendem, que a vida e o universo foram criados por um ser sobrenatural, um Deus onipotente e criador de tudo aquilo que existe. Já o evolucionismo se baseia no conceito da seleção natural de Charles Darwin, ou seja, é uma obra que Charles Darwin desenvolveu que dizia que os seres vivos foram evoluindo e se adaptando até chegar ao ponto que estão hoje. O evolucionismo afirma que a Terra surgiu de um único ancestral, há cerca de 3,8 bilhões de anos. Essa teoria, no sentido científico da palavra, que significa que é apoiada por evidências e aceita como fato pela ciência, Uma teoria que, na verdade, caminha muito próxima da hipótese, que nós vamos trabalhar na sequência, a hipótese ali do surgimento do universo através do Big Bang. Antes de falarmos, então, da hipótese do Big Bang, vamos estar encerrando esse quadro de maneira resumida, falando sobre as diferenças do criacionismo e evolucionismo. Em relação à definição, o criacionismo é a crença de que a vida, a Terra e o universo são a criação de um ser sobrenatural chamado Deus. O evolucionismo acredita que a evolução é um processo pelo qual diferentes tipos de organismos vivos se desenvolveram e se diversificaram durante a história da Terra, dando origem a toda a biodiversidade existente. Enquanto ao teor, o criacionismo tem o teor religioso e o evolucionismo um teor científico. A base principal do criacionismo é a Bíblia, principalmente ali o livro de Gênesis, o livro que fala sobre a origem de todas as coisas. Já o evolucionismo tem como a sua base principal o livro A Origem das Espécies, uma obra de Charles Darwin. Em relação à evolução, no criacionismo, os seres foram criados do modo que são hoje. Já no evolucionismo, seres evoluíram até o estágio, que estão ou que são conhecidos hoje. Vamos falar então sobre a hipótese do Big Bang. Mas antes de falarmos do Big Bang, precisamos citar o grande físico, um dos físicos mais importantes de todos os tempos, Albert Einstein, que viveu ali de 1879 a 1955. Albert Einstein recebeu o prêmio de física por descrever o efeito fotoelétrico, que nada mais é que a interação entre a luz e os elétrons de um metal. Ele ajudou a construir a teoria atômica moderna, que explica as estruturas dos átomos, e as suas interações com a luz. Einstein também descobriu as leis que explicam como se comportam os corpos grandes, como planetas, ou os elementos que se movem
tão rápido quanto a luz. Einstein é autor de uma das frases mais maravilhosas que nós podemos citar na atualidade. Ele dizia: a mente que se abre a uma nova ideia jamais voltará ao seu tamanho original. Essa frase de Einstein nos faz ter a ideia, né, e a convicção de que à medida que nós abrimos as nossas mentes para novos conhecimentos, podemos experimentar uma forma de crescimento, de aprendizagem, de descobertas que jamais poderão ser tiradas de nós. E você, gosta de aprender coisas novas? Então vamos continuar aprendendo um pouco mais sobre as teorias do surgimento do universo. A hipótese do Big Bang é hoje a teoria mais aceita pelo mundo da ciência. Muitos cientistas, né, até hoje, procuram explicar o surgimento do universo, né, como tudo surgiu. Porém, ainda não existe um consenso entre eles. A hipótese mais aceita no mundo da ciência, então, afirma, né, que um fenômeno chamado Big Bang, uma expressão ali inglesa que quer dizer grande explosão, que deu origem a tudo que existe. Mesmo existindo, né, tantas discordâncias e não havendo, então, experimentos que comprovem essa teoria, é o que a maioria dos cientistas creem, né? Para alguns cientistas, tudo o que existe no universo veio de uma partícula infinitamente pequena, contendo toda a matéria existente, né, há cerca de 10 ou 20 milhões de anos, explodiu e então começou a se expandir, dando origem ao universo atual. Segundo essa teoria, então, nos seus primeiros momentos, né, o universo era quentíssimo, formado de partículas de luz, que também são chamados ali de fótons, e outras partículas minúsculas, né, que se criavam e se destruíam o tempo todo. À medida que esse universo crescia e se transformava, ele, por exemplo, ficava mais frio, né? E eles acreditam que, ao completar 500 anos, a sua temperatura era, então, de 10.000 graus Celsius. Ou seja, com todo esse tempo, as partículas também começaram a ficar diferentes uma das outras, né? E aí essas partículas minúsculas acabaram se juntando, formando átomos, né, cada vez mais pesados. Átomos, né, que compõem todo o universo que nós conhecemos hoje. Vamos falar agora sobre o acelerador de partículas. Eu tenho certeza que você já ouviu falar, né? Ainda que tenha sido em uma das séries aí mais apreciadas pela garotada, que é a série do Flash. Então, ali naquela série, eles falam realmente ali sobre a explosão do acelerador de partículas, né? E todo o efeito que aquela explosão teve. Mas nós vamos falar então aqui um pouquinho, né, sobre o acelerador, o que é esse equipamento, né, o que ele faz. Então, os cientistas eles desenvolveram, né, um equipamento que acelera as partículas de prótons e nêutrons, ou seja, as partículas que formam o núcleo de um átomo. Nessa imagenzinha que você tem aí à sua direita, você vê então o modelo atômico, né, básico, ali com os prótons, nêutrons, elétrons, né, o núcleo, né, onde nós temos, na verdade, ali o próton e o nêutron. Então, você consegue ter uma noção do que nós estamos falando. Então, por meio de campos magnéticos, né, o equipamento, o acelerador de partículas, ele acaba acelerando, né, feixes dessas partículas a velocidades próximas à da luz. Então, quando um feixe colide com o outro, elas se estilhaçam, né, em unidades ainda menores. Então, nós podemos perceber, né, que esse equipamento, ele realmente possibilita essa movimentação, né, aceleração e colisão das partículas. Durante os testes ali, né, não nos primeiros eles tiveram alguns defeitos, né, no equipamento, e desde ali, eles começaram a construir em 1994,
Os primeiros testes foram feitos em 2008, mas por conta desse defeito, eles não conseguiram concluir os testes, e aí somente em março de 2010 é que eles testaram novamente. E durante esses testes, né, os cientistas eles puderam perceber que aconteceu uma colisão entre partículas nunca antes registrada. E eles chamaram então, né, essa colisão ali de Big Bang em miniatura. Os cientistas acreditam, né, que após essa colisão possa surgir uma partícula nunca vista antes, né, que eles chamam de partícula de Deus. Essa partícula seria capaz de modificar outras existentes em vários tipos de matéria, ou seja, seria capaz de transformar gases em planetas e até mesmo gerar a vida. Porém, é uma hipótese, né, que ainda não foi comprovada. Na sequência, você vai estar assistindo a um vídeo que fala um pouco mais sobre essa ideia da partícula de Deus. Fique ligadinho e faça as suas anotações. Mas para você, quem é Deus? Os religiosos dirão que Deus criou o universo em toda a sua imensidão. Já para os ateus, que acreditam fielmente nas explicações da ciência, Deus simplesmente não existe, pois o universo surgiu a partir do Big Bang. Mas e se conseguíssemos fazer uma mistura de Deus e ciência, criando a partícula que deu início a tudo? Bem, eu sou Uriel Martínez e eu vou apresentar para você hoje a partícula de Deus. Para vocês entenderem o que é a partícula de Deus, eu necessito explicar novamente qual é a origem do universo, segundo a ciência. Bem, até então, a teoria mais aceita pela comunidade científica em relação à origem do universo é a teoria da grande explosão, também conhecida como Big Bang. Nessa versão, que é apoiada na teoria da relatividade de Albert Einstein, o universo surgiu depois de uma grande explosão cósmica entre 10 e 20 bilhões de anos atrás. Com isso, havia uma mistura de partículas subatômicas que se moviam em velocidade próxima à da luz. Os prótons e nêutrons se associaram e formaram os núcleos de átomos leves, que estão entre os principais elementos químicos do universo. Muito tempo depois do instante inicial, a matéria e a radiação luminosa se separaram. Depois disso, o universo se tornou transparente e, com a união dos elétrons aos núcleos atômicos, a luz pôde se expandir livremente. Cerca de 1 bilhão de anos depois da grande explosão, finalmente, os elementos químicos começaram a se unir para dar origem às galáxias. Muitos cientistas acreditam que essa teoria é a explicação para a origem da vida e do universo. Mas com tantos avanços científicos que temos hoje, será que poderíamos recriar a forma como o Big Bang aconteceu e assim criar a primeira partícula que deu origem ao universo? Já tem um bom tempo que os humanos estão em busca da partícula subatômica denominada bóson de Higgs, a famosa partícula de Deus. Em um artigo de 1964, o físico britânico chamado Peter Higgs citou a existência do bóson de Higgs. O físico pensou que tinha encontrado uma resposta para o enigma de por que a matéria tem massa. Mas por que os cientistas chamam o bóson de Higgs de partícula de Deus? A explicação é que, assim como Deus, o bóson de Higgs estaria em todas as partes, mesmo sendo difícil defini-lo. Bem, eu vou tentar aprofundar um pouquinho mais nesse assunto para que vocês possam entender melhor. Segundo o modelo padrão, tudo que existe pode ser descrito por meio de 17 partículas elementares. Essas partículas são divididas em 2 grupos, os férmions e os bósons. O primeiro grupo é subdividido em seus tipos de quarks e seus leptons. Já os bósons incluem outros 5 tipos de partículas, sendo uma delas a de Higgs. E é exatamente o bóson de Higgs que explica como um átomo adquire massa e compõe a matéria.
Lembra quando eu disse sobre o Big Bang? Pois é, depois da explosão, foi formado um campo por partículas Higgs que desacelerou e resfriou outras partículas elementares. A partir disso, estrelas, planetas e tudo o que existe no universo foi então formado. Na sua opinião, seria muita ousadia do homem tentar recriar o Big Bang para tentar identificar a partícula de Deus? Depois de anos e muitos anos de estudos, em 2008, os humanos tentaram esse feito inédito. Exatamente no dia 10 de setembro, na fronteira entre França e a Suíça, entrava em ação o grande colisor de Hadrons. Para quem não sabe, esse é o maior e mais energeticamente potente acelerador de partículas já criado pelo homem. Seu objetivo é recriar o Big Bang, simulando o choque de vários prótons para tentar entender a origem de tudo. Este grande colisor de Hadrons começou a ser construído em 1998 com a colaboração de mais de 100 países. Esse acelerador de partículas tem um túnel de 27 quilômetros de comprimento e custou cerca de 10 bilhões de dólares. No dia 30 de março de 2010, os cientistas conseguiram pela primeira vez colocar este colisor em atividade, simulando assim o contexto cósmico logo após o Big Bang. Porém, foram necessários alguns anos até conseguirem alcançar o estágio de exame definitivo do bóson de Higgs. No dia 4 de julho de 2012, cientistas finalmente anunciaram a descoberta do bóson de Higgs, a última partícula elementar que faltava ser encontrada. Os dois grupos de pesquisa envolvidos, o CMS e o Atlas, fizeram a análise da colisão de 40 milhões de partículas por segundo no túnel de 27 quilômetros de comprimento. O projeto envolveu mais de 6.000 pesquisadores, que usam aceleradores para chocar feixes de matéria. O próton é acelerado a 99,999991% da velocidade da luz, gerando uma grande quantidade de energia. No momento em que os prótons se chocam, o excedente de energia é espalhado na forma de partículas subatômicas, que são observadas por detectores. Entre essas partículas está o bóson. Mas acreditem, esse processo não é tão fácil assim. Foram analisados mais de 10 trilhões de colisões até eles conseguirem encontrar o que eles queriam. O bóson de Higgs é tão pequeno e instável que os cientistas conseguiram apenas capturar o seu rastro. Entretanto, essa descoberta nos abriu novos caminhos de investigação. A descoberta rendeu o Prêmio Nobel da Física para os dois teóricos da chamada partícula de Deus. Porém, ainda havia muita coisa a se descobrir sobre a tal partícula. Depois de muitos, mas muitos estudos, análises e experimentos, começou-se a descobrir um pouco mais sobre o bóson de Higgs. Na primeira descoberta, eles conseguiram identificar apenas um sinal muito fraco da presença da partícula. Mas depois de fazerem várias observações, foi em 2018 que os cientistas finalmente confirmaram pela segunda vez a existência do bóson de Higgs. Mas a partícula não estava sozinha quando eles conseguiram observá-la. Ela estava ao lado de um quark top e um antitop, que são as partículas essenciais mais pesadas que se tem notícias. Essa descoberta ajudou os especialistas a entenderem melhor como essas partículas têm a massa. A Organização Europeia para a Pesquisa Nuclear, a mesma que opera o acelerador de partículas, fez um comunicado em 2018, afirmando que um dos mais significativos mistérios da física de partículas é sobre as diferenças de massa entre os férmions, as partículas que compõem a matéria. Mas como assim? Bem, eu explico de uma forma mais clara para vocês. Um elétron, por exemplo, tem pouco menos de 1/1000º que a massa de um quark top. E o bóson de Higgs, com sua função em dar origem à massa, pode ser a chave para esse mistério. Eles perceberam que quando o bóson de Higgs desaparece,
ele se une fortemente ao quark superior superpesado, sugerindo uma estreita afinidade entre as partículas. E o que isso indica? Ao menos segundo o comunicado da Organização Europeia para a Pesquisa Nuclear, essa é uma forte indicação de que o bóson de Higgs tem um papel fundamental no grande valor da massa do quark top. Meses depois, veio outra descoberta, onde conseguiram pela primeira vez observar os bósons de Higgs se desintegrando em forma de par de quark-bóson. Essa nova descoberta mostrou concordância entre as previsões teóricas e dados experimentais que poderiam restringir as ideias da física fundamental que tentavam explicar por que o bóson de Higgs existe. O acelerador de partícula continuou operando até o fim de dezembro do ano passado. Depois, ele iria interromper suas operações até 2021, quando vai retornar às atividades com capacidade bem aprimorada. Os cientistas, esperando que o acelerador possa coletar mais e mais dados e até 2030 registre 30 vezes mais informações do que temos agora. Mas e aí? O que vocês acharam dessa descoberta? Será que o ser humano não está ousando muito em tentar, digamos assim, brincar de Deus? Bom, ao menos, segundo um dos maiores físicos que a humanidade já teve, a descoberta da partícula de Deus pode sim oferecer um grande perigo para nós. Stephen Hawking ficou em alerta quando ficou sabendo sobre a elusiva partícula de Deus. Hawking, que era um físico teórico e cosmólogo, tinha muita propriedade para falar sobre este assunto. Ele dizia que bóson de Higgs tem potencial o suficiente para acabar com todo o universo devido a um retardo catastrófico de vácuo. Hawking afirmou que em uma condição de altíssimo nível energético, o bóson de Higgs poderia gerar um grande colapso no espaço e no tempo. Não entendeu nada? Eu te explico de uma forma mais clara, então. A partícula de Deus poderia causar um retardo catastrófico de vácuo caso os cientistas submetê-la a uma pressão extrema. Bom, de certa forma, as afirmações de Hawking são assustadoras, porém, para tudo isso acontecer, seria necessário construir um acelerador de partículas poderoso o suficiente para desenvolver um experimento semelhante. Um acelerador com essas características, caros amigos, teria de ser ainda maior do que o nosso planeta, o que até agora é impossível de se construir, principalmente em termos econômicos. O físico teórico escreveu seus pensamentos sobre o bóson de Higgs no prefácio de um livro chamado Stardust, uma coletânea de palestras de cientistas e astrônomos, incluindo Neil Armstrong, Buzz Aldrin e o guitarrista do Queen, Brian May. Agora quero saber a sua opinião sobre a famosa partícula de Deus.